Olá para você! No Pod Câmara desta edição, nós vamos falar sobre como formalizar a transferência de bens aos herdeiros. Quem vai falar sobre esse assunto é a professora Leila Diniz. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, grata pelo local, pela Câmara Municipal de Assis, a você pelo convite também. Uma honra para mim estar aqui. Um tanto quanto nervosa porque eu não estou habituada ao ambiente, não é? Mas é um prazer falar sobre a transferência de bens aos herdeiros através de um processo chamado inventário. Nós podemos também dividi-lo entre inventário e arrolamento. E ao longo da entrevista a gente vai esmiuçando cada um dos detalhes. Professora, então a gente já começa perguntando, né? O que é o inventário, por que ele é tão importante? O inventário ele é importante e ele acontece, é um ato formal que ele pode ser judicial e hoje aceita-se ele extrajudicialmente nos cartórios, diretamente nos cartórios, desde que preenchidos alguns requisitos que permitam essa transferência extrajudicial. A sucessão, nós chamamos o inventário de sucessão hereditária. Por que ela ocorre? Ocorre com o falecimento do proprietário de bens que ele deixa assim que vier a falecer, não é? Podemos dizer que seriam o patrimônio, o dono do patrimônio vem a falecer e esse patrimônio tem que ser destinado a outras pessoas. E dentro da nossa legislação nós temos os herdeiros necessários, que nós devemos respeitar essa ordem de herança. Primeiro, os descendentes, que são os filhos, depois os ascendentes, que são os pais da pessoa falecida ou seus avós na ausência dos pais, o cônjuge sobrevivente, e aí tem um adendo, também os companheiros, não só aqueles que fizeram o casamento, a formalidade do casamento, como aqueles também que vivem naquilo que nós chamamos de união estável. O companheiro e a companheira também está no rol de herdeiros necessários. Esses descendentes, filhos, ascendentes, pais e avós, ou cônjuge e companheiro sobrevivente, são herdeiros necessários. Obrigatoriamente, eles irão herdar. Se porventura a pessoa falecida quis doar, quis deixar em testamento esses bens que eram de sua propriedade, ela pode doar até 50% do que ela tinha, se houver a existência de descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Ah, professora, não tem nenhum desses, porque o de cima exclui os de baixo. Se não houver nenhum desses três primeiros, cairá para os colaterais. E quem são os colaterais? Irmãos, sobrinhos e tios, tios avós, sobrinhos netos e primos. Trouxe uma colinha aqui para não deixá-lo sem a informação completa. Ah, professora, não temos nenhum desses quatro. Nós chamamos de herança jacente. Nós deixaremos naquela expectativa do surgimento de eventuais herdeiros que não estejam nesse rol, mas que sejam parentes daquela pessoa falecida. O que entra na lista quando a gente fala? Todo o patrimônio que a pessoa adquiriu em vida e que esteja registrado em nome dela. Inclusive, a nossa discussão mais atual é sobre os bens digitais. Você já parou para pensar quem você quer que tenha acesso à sua conta de WhatsApp? Eu tive em uma palestra falando sobre bens digitais, sobre herança digital. Agora? Está entrando isso agora. Uma participante, ao término da palestra, eu falei, está aberto para perguntas. Ela levantou a mão, ficou engraçado, eu sempre vou lembrar disso. Ela levantou a mão e falou assim, eu não quero fazer nenhuma pergunta, mas quero deixar registrado que o meu celular irá embora comigo, amarrado entre as minhas mãos, porque do meu WhatsApp, das minhas conversas, da minha privacidade, eu não quero que ninguém tenha acesso. E a gente chega, olha só, lá dos primórdios, quando a gente pensava em sucessão, do filho varão, o filho mais velho, o primogênito era que herdava e os outros não. Houve uma evolução na legislação para hoje a gente chegar a respeito de pensar em bens digitais e na privacidade, que a discussão é essa. Herda-se, junto à legislação já existente, herda-se também os bens digitais, ou nós teremos uma discussão paralela dentro do inventário a respeito de privacidade? Mas nos dias atuais,
de tecnologia, redes sociais, o digital passando em cima de todas as profissões, de toda a vivência em sociedade. Nós podemos falar hoje mesmo em privacidade em 100% dela? Quando a nossa Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, nós vivíamos numa era estritamente analógica. A gente não tinha contato com o digital, a gente vivia numa era de leitura, no máximo as mídias televisivas, rádio, exatamente, não é? Jornais, revistas. Mas hoje, se a gente pensar nessa dinâmica do tecnológico, as bets, um caso à parte, as casas de apostas internacionais não entraram no nosso sistema, na nossa soberania e espalharam esses jogos ao longo do ano passado. Tivemos várias discussões. Então, se eles conseguiram entrar dentro da nossa soberania, nós podemos falar de privacidade? Ou nós preferimos deixar expressamente, que a lei deixa expressa que, inclusive, os bens digitais serão herdados pelos nossos herdeiros para que nós não venhamos a causar prejuízo para os herdeiros, não é? Né? De forma... Aí é o que nós levamos em consideração. Nosso país não tem a cultura do testamento. A gente assiste, por exemplo, filmes ou séries americanas, lá até mesmo uma pessoa menos abastada ela menciona, vou mudar meu testamento. Então talvez seja o momento de nós, aqui no Brasil, criarmos essa cultura do testamento, de deixar registrada a sua vontade de forma expressa, seja por testamento público ou privado. Eu trouxe até uma nota que eu acho que quase as pessoas não sabem. Além do testamento, nós temos um instituto chamado codicilo. É para você fazer pequenas disposições especiais. Você pode, por exemplo, determinar como você quer o seu enterro, o seu sepultamento. Você quer ser enterrada ou cremada? Por exemplo, há um vídeo até curioso na internet, é real, a pessoa faleceu e deixou anotado sobre o sepultamento dela, e ela queria, você deixa uma pessoa nomeada para que aquele seu desejo final, quando você não tem bens, você faz um codicilo porque quer decidir sobre pequenas minúcias da sua vida, do seu dia a dia, suas roupas, os seus objetos, as suas joias, que não têm valor significativo. Em filme mesmo, isso acontece muito. Não é? Mas você quer deixar para alguém. A pessoa deixou uma pessoa determinada para realizar todas aquelas vontades, exato, não é? E falou que queria que um áudio que ele deixou gravado, fosse colocado junto no túmulo dele. E a hora que estavam todos chorando, ela soltou o play. O que você está fazendo aqui? Então, assim, são coisas, é uma forma lúdica de explicar, mas é isso. Você decidir como é que você quer que aconteça, por exemplo, o seu sepultamento, as suas roupas e as suas joias. Então, você pode decidir, deixar isso registrado em um codicilo, que é um documento mais simplificado, além do próprio testamento. Então, é a mesma coisa da gente se organizar para deixar toda essa papelada pronta com antecedência. Isso, e se não deixar pronta com antecedência através de testamento, codicilo, ou fazer doação ainda em vida para os seus herdeiros necessários, ou outras pessoas para as quais você quer destinar uma pequena parte do seu patrimônio, tem que ser feito isso em vida. Se não for, iremos para dentro do inventário ou arrolamento. Mais difícil, que é mais complicado. É um pouquinho mais complicado no sentido de você vai ter a providenciar toda a documentação necessária para que essa transferência de patrimônio do autor da herança, a gente chama a pessoa que faleceu de autor da herança ou de cujos, um termo técnico jurídico, não é? Como é que ele encontrar toda essa documentação para que essa transferência seja feita dele para os seus herdeiros necessários ou para aqueles que se beneficiarão de alguma forma caso tenha havido testamento ou doação. Tudo isso tem taxas e custos, não é algo barato, assim, não é. dizer. No Estado é separada a taxa judiciária a respeito de transferência de bens, é fixada por lei estadual. No Estado de São Paulo, a lei determina escalonamento, por exemplo, para dois fatos. Tanto para a distribuição da ação, de 0 a 50 mil é um percentual.
de 50 mil e um a 500 mil, que eu acho que é uma impropriedade, porque a pessoa que tem um patrimônio de 50 mil é bem distante de 500 mil e o percentual vai ser aplicado é o mesmo. É o mesmo. O ITCMD no estado de São Paulo é de 4%, mas nós estamos aí próximo de haver uma mudança legislativa. Tem estado que cobra até 8% sobre o valor destinado. E uma observação importante, a OAB ela é muito buscada. Aqui em Assis, que nós temos a prestação de assistência judiciária e um convênio entre a Defensoria e a OAB do estado de São Paulo, a Assis é participante. Não é porque a pessoa foi até a OAB e conseguiu a nomeação de um advogado para fazer o inventário que ela estará livre do imposto causa-mortes. Mas o que é isso, professora? A gente morre e ainda vai pagar imposto? Gente, não, porque nós já morremos. Eu sempre digo assim, nem vou me preocupar com o meu ITCMD, as pessoas que ficarem aí, que irão atrás para fazer o pagamento. Há caso de isenção, mas há caso de pagamento. E se porventura, mesmo que você tenha sido indicado para você um advogado da assistência judiciária, se houver a apuração do imposto ITCMD, imposto causa-mortes, a família, os herdeiros terão que recolher. Isso não está abrangido pela lei de isenção dentro da justiça gratuita. Professora, como a gente sabe que isso vai acontecer, por isso que é importante se organizar, né? Para não ter também esse conflito familiar entre herdeiros e tal. E o que nos falta para essa organização é o quê? A cultura do testamento, do codicilo, de alguma forma deixar explícito isso em vida. Inclusive com relação aos bens digitais. Suas contas de e-mail, sua conta de WhatsApp, o seu celular, quem é que poderá ter acesso a ele, a sua conta do Facebook, a sua conta do Instagram, do seu canal no YouTube, quem serão as pessoas para as quais você quer que tenham acesso a isso pós-mortem, após a sua morte. Caso você não deixe isso registrado, nós estamos com essa discussão jurídica, a falta de regulamentação sobre quem terá acesso. Os grandes conglomerados digitais, a Meta, que é detentora do WhatsApp, Facebook, Instagram, para acessar a sua conta, por exemplo, quem gosta do celular iPhone, quem terá acesso ao iCloud dele. Por exemplo, no Facebook hoje, se você entrar em configurações, você vai poder designar herdeiro designado. Não é herdeiro, não será seu inventariante. A pessoa que você deixar ali nominal, o Facebook entende que ela é a única a poder decidir após a sua morte o destino da sua conta. Essa ferramenta já está disponível? Já existe, já está disponível para o Instagram, para o Facebook. Eu não uso o iPhone. Eu não sei a dinâmica do iCloud, mas eu sei que lá dentro existe o entre aspas, herdeiro designado. Ele é designado somente para aquele ato. Ele vai permitir que a sua conta continue ativa, ele vai excluir a sua conta, porque ele tem uma permissão da pessoa que faleceu para isso, ou ele vai continuar movimentando aquela conta. Na ausência, eu não conheço, você desconhece, deixei em branco. As plataformas têm formas diferentes de agir. Facebook, em alguns perfis, ele coloca em memória vira um memorial com tudo aquilo que a pessoa publicou e não se há mais atualização a respeito daquele perfil. Exatamente. Outras, ele simplesmente exclui, não se sabe o porquê, o motivo dele excluir. E aí nós chegamos a vários exemplos judiciais. O primeiro case jurídico a respeito das plataformas que querem ficar com os seus dados e a família da pessoa falecida aconteceu na Alemanha. E aconteceu porque a filha tinha depressão e ela deixava tudo isso relatado na conta do Facebook dela. Em uma decisão, ela tirou a própria vida jogando-se contra a linha do metrô lá. O metroviário que estava na direção daquela condução disse que ele teve problemas psicológicos a respeito daquele assunto e entrou com uma ação judicial contra a família. O Facebook tinha feito o quê? Excluído o acesso à conta da filha. Para a defesa da família, na ação de indenização que o metroviário entrou contra a família, pedindo reparação por danos morais por aquilo que ela havia praticado
que o havia atingido em seu íntimo, eles não tinham prova para quebrar aquele pedido no sentido de ela estava com depressão e é uma doença que deveria ser levada em consideração. Em paralelo a essa ação, a família entrou com uma ação contra o Facebook e aí foi um primeiro caso analisado de sucessão dos bens digitais. A conta no perfil do Facebook é um bem digital. Qual que foi o resultado disso? O resultado foi: a família conseguiu acesso em primeira instância, em segunda instância foi negado e o Tribunal Maior, que equivale ao nosso aqui STJ ou STF, dependendo do assunto se era matéria constitucional ou infraconstitucional, decidiu que o acesso é da família, dos herdeiros, sob pena de nós privarmos herdeiros de bens que sejam importantes e prejudiciais se não transferidos aos seus devidos herdeiros. E eles conseguiram fazer essa prova lá dentro do processo de indenização. E as dívidas, professora, de uma pessoa que faleceu, ela já é automaticamente transferida para os membros da família? Porque muita gente pensa que, por exemplo, ele morreu, então deixou acaba... dívidas e eu vou ter que pagar. Exato. Não, a dívida é suportada até a força da herança. Como assim, professora? A pessoa falecida deixou R$2.000 de dívidas. O patrimônio que ela deixou é de R$1.000 que serão transferidos aos seus herdeiros. Estes R$1.000 pagarão parte da dívida existente de R$2.000. O que passou será prejuízo dos credores da pessoa falecida. Herdeiro nenhum herda a dívida, mas o patrimônio da pessoa falecida irá suportar até o limite do valor deixado para saldar essas dívidas. Então, se for no processo contrário, ele deixou R$500 de dívida e deixou R$1.000 de patrimônio, salda-se as dívidas com os credores e os R$500 sobejantes irão para os seus herdeiros. Dentro da nossa entrevista, a importância de frisar novamente a importância do testamento. A importância do testamento e que a nossa vida... Há socialistas, sociólogos que dizem que para mudar a cultura de um país, de uma sociedade, leva-se em torno de 20 anos. Então, nós teríamos assim que começar a trabalho de formiguinha, em divulgar a importância do testamento nos dias de hoje para que talvez consigamos mudar o pensamento em sociedade para que o testamento passe a ser algo cultural, algo normal. Decidirmos, vou atualizar meu testamento hoje porque o que eu pensei, deixando por escrito há 5 anos atrás, já mudou muito porque eu conheci novas pessoas, que eu tenha interesse em beneficiar com algum patrimônio. Posso mudar isso quantas vezes eu quiser, lembrando que o último testamento é o que tem prevalência. Então, se eu fiz 10 testamentos ao longo da minha vida, fui alterando, o último é o que terá, será o principal, deverá ser levado em consideração pelo juiz do inventário. Para quem está em casa assistindo essa nossa entrevista, o que dizer para essa pessoa? Qual que é o primeiro passo após o falecimento? Após o falecimento, no estado de São Paulo, nós temos 60 dias para promover a abertura do inventário sob pena de pagamento de multa. Então, o primeiro passo, apesar da dor, eu acho que 60 dias é muito pouco, porque a gente está levando em consideração herdeiros de uma pessoa falecida, nós estamos mexendo com sentimentos. Então, assim, apesar de estarmos vivendo este momento enlutado, a lei permite 60 dias apenas. Então, nós temos 2 meses para promover a abertura do inventário dessa sucessão. Então, primeira coisa é providenciar a certidão de óbito, os documentos pessoais da pessoa falecida, os documentos pessoais da pessoa que vai tomar a frente para ser nomeada inventariante, porque o inventário traz pessoas, bens, precisa de alguém à frente para administrar tudo isso. Se tivermos 10 herdeiros, não dará para dar voz aos 10 herdeiros. Alguém tem que... Uma pessoa fica nomeada pelo juiz como inventariante. Para quê? Para providenciar tudo que o juiz ordenar dentro do processo que seja providenciado. Não significa que ela terá privilégios sobre os demais herdeiros. Não, ela só vai ser o administrador. É quem vai ter a trabalheira toda em relação ao inventário, a produção de provas, de documentos, até a partilha final. Eu acho que dentro da nossa conversa, eu acredito que a gente falou vários pontos específicos e importantes para essa transferência, né, professora? Falamos, porque a cultura do testamento é o que a gente tem que deixar mais frisado para agora,
em especial para os bens digitais. Porque os bens tradicionais, imóveis, casa, terreno, veículo, conta bancária, nós já temos a legislação tradicional e todo juiz do inventário ou cartório que será responsável por um inventário extrajudicial não irão permitir lesão a direitos de herdeiros. Ah, aquele herdeiro eu não conheço, eu não sei onde ele está. Ele existe, está constando lá na certidão de óbito que existia aquele filho, mas ele está desaparecido. O juiz vai determinar que o quinhão dele seja preservado dentro do inventário. Ah, mas ele nunca apareceu. Essa vai ser uma outra discussão para depois. Sempre os herdeiros serão, para efeito de inventário judicial ou extrajudicial, preservado, respeitado dentro das normas legais existentes. Para mais informações, para quem tiver mais dúvida, tem até um livro, né? Do qual a senhora mesmo é autora. Fala um pouquinho. Isso, meu livro é justamente, eu estou insistindo nos bens digitais, porque nos bens tradicionais, em sociedade nós já temos a cultura, a gente sabe, faleceu, até às vezes tem aquele momento de... Acreditam que estavam falando sobre a partilha lá no próprio velório da pessoa? Então a gente já tem culturalmente a ideia da transmissão de bens da pessoa falecida para os seus herdeiros. Mas nós não estamos trabalhando a ideia dos bens digitais, para quem nós queremos deixar o acesso a esses bens digitais. Uma questão importante, por exemplo, milhas aéreas. São bens digitais. Eu abordo dentro do livro também, que é a minha dissertação do mestrado, que se tornou um livro, um exemplo simples, mais fácil de entender. Milhas aéreas. Ah, mas milhas aéreas, professora, ela não tem um valor? Claro que tem, até um perfil, uma empresa especializada, ela fazia uma publicidade. Você tem milhas, você não tem milhas? Nós fazemos a junção para uso e benefício. Então, assim, quem não tinha milhas, queria viajar, poderia utilizar do outro. Significa que isso é patrimônio, não é? Supondo que você trabalhasse para uma multinacional, viajasse muito através dessa empresa e a empresa deixasse acumular essas milhas aéreas em seu nome. Você deixa um filho menor de idade e não deixa nenhum outro patrimônio. Mas com essas milhas, a pessoa falecida ou o filho que ela deixou poderia dar a volta ao mundo de avião. Então, tinha um valor. Quanto custariam essas passagens aéreas? Há decisões dos nossos tribunais dizendo que milhas aéreas não são transmissíveis aos herdeiros. Morre com a pessoa que era a titular do direito. Olha a importância disso. E se ele só deixou um filho menor de idade, sem nenhum outro tipo de patrimônio, isso aí não poderia auxiliar a mãe ou o pai sobrevivente nos cuidados com aquela criança menor de idade? Ela não seria prejudicada? O meu case dentro do livro, o caso que eu abordo, foi que na época que eu estava escrevendo, faleceu a cantora Marília Mendonça. E o perfil do Instagram dela, façam esse cálculo, 40 milhões de seguidores, 10%, 4 milhões, 1%, 400 mil seguidores. Me corrijam se minha conta estiver errada. O perfil dela passou a ser atualizado dias após o falecimento dela. O filhinho dela estava prestes a completar 2 anos de idade. Quem estava administrando aquele perfil? O perfil dela era pessoal e profissional. Ela compartilhava fotos dela, a intimidade dela com o filho dela. Então não dá para dizer que havia uma empresa especializada que poderia administrar, não. Com o óbito da pessoa, tudo se decide dentro do inventário. O inventariante vai tomar a frente e tudo aquilo que for pago a respeito daquele patrimônio dela tem que ser depositado. Tem uma casa alugada, o aluguel tem que vir para dentro do inventário para depois ser dividido entre os seus herdeiros. Então, assim, houve ou não houve lesão àquele filhinho de 2 anos com aquela atualização? Ah, mas eles não pagaram nada. Cada arroba marcado numa foto de um perfil de 40 milhões de seguidores, se 1% clicou naquele arroba e passou a seguir aquela pessoa, talvez aquela pessoa consuma do arroba ali marcado algum produto. Tá aí o ganho dele. E o que aquela criança que foi a sucessora legal ganhou em cima disso? E outros livros também para aprofundamento desse assunto que nós abordamos aqui. Esse livro aqui é tradicional para os... Eu sou professora no curso de Direito, então assim,
eventualmente tenhamos aqui alunos do curso de Direito, advogados recém-formados, o professor Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim, Inventário e Partilha, Teoria e Prática, é um clássico do direito e das sucessões. E, na atualização mais moderna, o professor Conrado Paulino da Rosa e Marco Antônio Rodrigues, Inventário e Partilha, Teoria e Prática. 2 obras para as quais, caso você queira se aprofundar, serão de extrema utilidade na vida profissional de vocês. Pode Câmara entrevistou a professora Leila Diniz. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada pelo local e pelo Pode Câmara, pela iniciativa dentro da nossa comunidade. Eu não conheço outros podcasts aqui, então me senti muito privilegiada, agradeço a oportunidade e Deus abençoe a todos vocês. Então nós damos um até breve para você, professora, e para você. E obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Tchauzinho, tchau, tchau. Obrigada.